Hello, tudo bem? E aí, vendedor, vendedora, como é que você tá se sentindo? Você já tá sentindo que você tá começando a ficar empoderado, empoderada, pronto para fazer aquela venda top? Camila, mas eu ainda não sei como abordar. Camila, eu não sei onde encontrar os meus clientes, eu não sei como prospectá-los. Você não vai ensinar nada de marketing digital. Você falou isso e agora, meu Deus, e onde eu vou vender? Como eu vou vender? Como? Oh, meu Deus. Calma, gente, é um passo de cada vez. Nós ainda estamos aqui preparando os bastidores, por isso eu perguntei, como é que você está se sentindo hoje? Você está se sentindo uma pessoa um pouquinho mais poderosa por entender um pouquinho mais o que funciona na nossa mente? Esse tipo de reflexão, gente, é muito poderoso porque vai fazer com que você tome decisões mais conscientes e decisões de venda, tá? Decisões antes de abordar o seu cliente na louca porque você quer vender qualquer coisa de qualquer jeito e vai, toma aí, toma aí. É por isso que a gente tem muitos vendedores que, com perdão da palavra, perdão não, na verdade essa palavra eu adoro utilizar ela, mas é que tem gente que fica ofendido. Mas tem muito vendedor medíocre. E medíocre leia-se mediano, ou seja, pessoa que não se importa muito mais em evoluir, em ser a melhor versão de si mesmo para conseguir proporcionar a melhor experiência para o seu interlocutor, o seu cliente. Por isso nós estamos aqui preparando terreno para nós sermos as melhores versões de nós mesmos, entendermos o que funciona nessa cachola aqui, na minha, na sua, de todos os interlocutores, para a gente conseguir ter a melhor abordagem, a abordagem mais gostosa, sabe? Aquela que quando terminou a venda, a pessoa fala assim, eu vou sentir saudades de você. Sabe aquele vendedor que você lembra, de 1000 anos e você fala, aquele vendedor que vendeu pra gente no trem a Mili Duque, aquele que me vendeu um brinquinho na feira e falou de um jeito diferente, me cativou. Como é que a gente pode cativar? Tudo isso é possível, tudo isso é programável, tudo isso tem que ser feito com muito amor, sim, mas a gente precisa entender o que rola na nossa cachola. Por isso, hoje nós vamos falar sobre storytelling, sobre PNL e falar um pouquinho sobre como a psicologia, né, como um todo, atua dentro de nós, atua dentro das nossas cabeças, para daí sim a gente ir para o módulo de técnicas de venda, onde você vai ter todas as suas respostas que você está ansiosa aí para serem respondidas, ou seja, como eu abordo, quem, como, que técnicas existem, que metodologias existem. Antes, segura a emoção e vamos falar um pouquinho sobre storytelling. Storytelling tem um cara fantástico que ele fez um TED Talks, né, o David J.P. Phillips, e eu recomendo que vocês assistam o TED Talk deles, que ele fala sobre o coquetel dos anjos. Nesse vídeo, ele fala sobre algo muito interessante, que é que tipo de hormônios a gente pode despertar dentro de uma história, tá? Dentro de uma história, a gente pode despertar hormônios positivos, hormônios negativos, deixar a pessoa mais confortável, menos confortável. Camila, mas eu tenho tempo para ligar, eu tenho tempo para falar com uma pessoa numa linha. Tudo bem, e esse tempo precisa ser desconfortável? Vamos pensar nisso, vamos pensar. E aí eu quero falar aqui sobre os 3 hormônios que ele cita nesse vídeo, que são fantásticos. E eu acho esse vídeo, assim, sou grande fã, grande admiradora, e por isso eu tô replicando essa mensagem aqui pra vocês. O primeiro, a dopamina. A dopamina, gente, ele é um hormônio que ele libera o bem-estar. Ele causa em você a emoção, ele causa o suspense, ele causa a expectativa do tipo, e que mais? E me conta o que mais? O que ele fala no vídeo? Como ele replica isso? Como ele desperta a dopamina na gente durante o vídeo? Ele conta uma história dizendo um pouquinho de como é que convidaram ele para ir para uma empresa, né? Para uma reunião de negócios, e quando ele chegou lá, primeiro ele não sabia com quem ele ia se relacionar. E aí a moça chamou ele assim no corredor e falou assim, moço, olha, só tem um probleminha. Nenhum dos 3 sócios, que são ex-militares, gostaria da sua palestra. Aí ele fala, caramba, mas então o que eu tô fazendo aqui? Ela fala assim, é porque todos os colaboradores gostariam, então pra você tá fácil, é só entrar lá na sala e fazer seu show, né? Tipo, vende lá. Ele falou, meu Deus. Ele falou que enquanto ele ia pra aquela salinha no fundo do corredor e ele chegava lá assim, a moça falava, só mais uma coisa. E aí ele não fala o que é essa coisa. E aí a gente fica na expectativa de, tipo, o que ela falou? E ele não fala no vídeo, gente. Então a gente fica assim, mas o que aconteceu? Então, como é que a gente pode gerar essa excitação, e que mais? Então, toda vez quando a gente conta alguma história interessante, a gente gera essa dopamina e a pessoa fica falando, menina, sério?
E isso tem muito a ver com você dar o tempo para o seu cliente, ou seja, dar o fluxo. Às vezes você vai começar uma conversa e essa conversa não vai ser direta sobre negócios. Essa conversa vai ser tipo, e aí, como é que tá na pandemia? Como é que você tá sobrevivendo? Que loucura, hein? Nossa, você acredita? Outro dia eu tava conversando com um cliente e a pessoa vai falar, ufa, ela vai se sentir confortável. Ela vai se sentir ansiosa para saber como é que tem sido também na sua empresa, se tá muito diferente da dela, enfim. Cause momentos que você consiga despertar essa dopamina, que é criar esse suspense, essa expectativa, essa emoção interessante. Tem outro que ele fala que é da ocitocina, que é justamente o da empatia. Lembra que a gente falou na aula anterior sobre o neurônio espelho? O que você pode mostrar de vulnerabilidade sua, do seu negócio, da sua história? Ah, Camila, você está cruzando com PNL. Sim, porque as coisas meio que se misturam. Porque como é que a gente desperta a ocitocina, que é o hormônio, um dos mais maravilhosos, porque faz com que a gente se sinta humano, faz com que a gente fale... E aí lá no vídeo ele conta uma história de quando ele foi, né, e teve a notícia de que o filho dele não ia mais existir. O filho dele de 5 anos ficou esperando, né, falando, meu irmãozinho vai nascer hoje. E chegou lá, ele teve a notícia de que o bebê tinha ido a óbito. E aí, óbvio, numa situação dessa a gente fala, tadinho. Óbvio que você, quando vai fazer uma venda, você não quer que a pessoa pense assim, tadinho. Mas você quer que a pessoa esteja próxima de você, que a pessoa se sensibilize com a sua história, se sensibilize com toda a sua jornada de vida até aqui. E eu sei que todo mundo tem uma história maravilhosa para contar, de superação, de desafios de chegar até aqui. Quantas vezes, gente, eu não entrei no Uber e saí assim, querendo dar um abraço no uberista, falando, manda um beijo lá pra Cleide, sua esposa, viu? E pras 3 filhos. Espero que dê tudo certo lá naquela entrevista de emprego. Como é que a gente cria essas coisas? Então pense em como é que você pode despertar esse hormônio no seu interlocutor. E por último, a endorfina, que é quando a gente causa risos, né? E aí esse é cantar aquela... Não contar piadinha. Gente, pense 58 vezes antes de contar uma piadinha, porque piadinha ruim. Olha, não tem coisa pior. Mas uma tiradinha bem conectada, uma piadinha da semana, sabe aquela coisa do tipo, você é palmeirense, pô, caramba, não tem mundial, hein? Uma brincadeira assim não faz mal a ninguém, ele vai dar aquela risadinha falando, ai meu Deus, tá me zoando. Isso libera a endorfina, que é algo muito positivo. Que hormônios a gente quer evitar? Que isso também é muito importante a gente saber. A gente quer evitar o cortisol porque ele causa estresse, e a adrenalina, que também causa intolerância, causa raiva. E como é que a gente causa isso? Dizendo não dando espaço para a pessoa falar, sendo intolerante no nosso discurso, sendo a minha verdade é a única. E aí lembrem, o cliente, ele pode não ter razão, mas ele tem as suas razões. E as razões dele trouxeram ele até aqui. Então, é muito, muito importante. O que eu queria deixar aqui muito claro nessa nossa aula de hoje? De que quando a gente libera aqueles hormônios do bem, aqueles hormônios maravilhosos, quando a gente libera ocitocina, endorfina, usa e abusa do neurônio espelho, o cliente ele fica muito mais tolerante, inclusive a erro. Então, tipo, putz, passei errado o valor, eu vou estornar. A pessoa fala, não, tá tudo bem, acontece. Isso só acontece quando você teve um tratamento adequado e utilizou o coquetel adequado ali de hormônios, né? E agora nós vamos para a nossa segunda etapa da aula, que eu vou deixar você com mais vontade assim, de estudar mais a respeito do tema, porque o meu papel aqui é dar a pitada para que você possa ser o protagonista da sua aprendizagem, tá? A gente vai falar sobre programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É quando você... Primeiro de tudo, vale comentar que ele foi descoberto na década de 70 por 2 terapeutas, né? Era o Bender e o Grinder. E eles começaram a tentar... Eles olharam e perceberam que existiam alguns terapeutas que eles conseguiam tratar os pacientes num tempo muito mais rápido, de forma muito eficiente. Eles falavam, cara, o que eles estão fazendo que os outros poderiam fazer? Então, qual é o modelo mental que rola de certo naquelas pessoas, naqueles terapeutas, e que a gente possa replicar para os demais, né? Então, qual é a modelagem que a gente pode utilizar? E isso deu muito certo, porque aí eles pararam para estudar. O que acontece? Quais são as organizações que a gente pode fazer em tudo que acontece aqui dentro de nós mesmos? Então, como é que a gente pode organizar
os neurônios, então entender todo o nosso processo químico que está muito associado a todos os nossos 5 sentidos. Então, visão, olfato, paladar, tudo. Como é que a gente pode usar os nossos 5 sentidos, esses neurônios, programar esses neurônios e aliados à comunicação. Para que tudo isso, Camila? Para conseguir programar neurologicamente a nossa comunicação, para que a gente consiga pensar mais positivo, pensar adequadamente, conseguir atingir e utilizar melhor, de forma adequada, todos os nossos recursos, o nosso potencial para ser a melhor versão de nós mesmos. O que é interessante quando a gente fala de programação neurolinguística? Existem estudos que comprovam que a gente, que em média, 5% das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas decisões são racionais e completamente estratégicas, ali bem pensadas. 95% é do nosso subconsciente. E o subconsciente é terra de ninguém, a não ser que você faça PNL. O que é essa PNL? É como é que eu vou programar a minha cabeça para ela conseguir funcionar melhor para atingir aquele objetivo. E aí a PNL você não usa só para você. Você pode utilizar para forma terapêutica, você pode utilizar para a educação, você pode utilizar para vendas. E o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho de como é que a gente utiliza a PNL, que é considerada a ciência do sucesso, para a PNL. E aí, antes de eu começar a dar algumas dicas aqui de que a gente pode utilizar da PNL para o processo de vendas, eu queria falar que a frase do one size fits all, ou seja, um tamanho cabe para todos, não está adequada. Então você precisa conhecer muito bem o seu interlocutor, conseguir interagir adequadamente para utilizar na sua potencialidade, na sua grandiosidade a PNL. E que também eu não vou dar nenhuma chave do sucesso, porque a ideia é que você consiga buscar esse conteúdo depois. Mas eu queria abrir a mente para dizer que é algo muito importante, muito inteligente de se usar. Imagine, a PNL é assim, imagina que nós temos 2 máquinas aqui, 2 computadores completamente iguais, são 2 pessoas completamente iguais. Só que a gente coloca um software ruim em uma e um software ótimo na outra. Vão performar de forma diferente. A ideia é que a gente consiga colocar mais softwares positivos, Então a PNL é isso, é uma reprogramação da nossa mente e da mente do nosso interlocutor. Como é que funciona na prática, Camila? Que eu não tô entendendo muito bem e eu queria já ir para a prática. Uma das formas de utilizar a PNL é o espelhamento, que é o conhecido rapport. Então chegou em uma reunião de negócios, a pessoa está dizendo entediada. Se você cair na dela e começar a ficar entediado também, acabou. Então você pode digitar o ritmo, pode começar a espelhar, pode começar a identificar tudo o que está acontecendo ali no ambiente, identificar, antes de tudo, preparar que roupa o seu interlocutor vai estar usando. Você vai fazer uma palestra de vendas para um monte de gente que trabalha no varejo, no ponto de venda ali na rua, de tênis, calça jeans e camisetão, e você aparece de blazer. Você não vai criar o rapport, você não vai ter a sinergia adequada que precisaria para estar com aquelas pessoas. Então, como é que você pode se conectar? E esse espelhamento também serve do tipo, a pessoa tá super tranquila e você chegou meio mais acelerada. Provavelmente, se você continuar no seu ritmo acelerado, a pessoa vai dar aquela assustada, né? Vai fazer, pessoa desesperada, né? Então, como é que você pode entrar um pouquinho na onda dela para trazer ela um pouquinho para você e que vocês consigam entrar em sintonia? Porque a pessoa fala assim, nossa, que pessoa legal. E ela tá querendo dizer muito mais sobre ela do que sobre você, tá? Ela tá, assim, amando o que ela tá vendo dela em você. Sempre olho nos olhos, né, para ter uma conexão mais profunda. Isso se o seu contato for presencial, por videochamada. Não, se for por telefone você não consegue, mas você consegue usar o ritmo da sua voz. Você consegue usar também para ritmar a pausa. Tem muita gente que fica aceleradaça. E isso tem muito a ver com perfil, com personalidade, mas a gente não vai entrar nessas peculiaridades não hoje. Então, como é que você pode usar o seu timbre de voz para falar e como é que você tá? E dar uma respirada para que a pessoa também consiga relaxar, para que ela consiga entrar na sua e falar, tá uma loucura aqui, menina? Então, como é que você pode usar isso a seu favor? Pense que você pode espelhar. Você se espelhar na pessoa e a pessoa se espelhar em você. Faça pausas durante a sua chamada. Faça pausas durante uma conversa para que a sua mensagem seja melhor entendida.
Identifique as necessidades do seu interlocutor. Faça perguntas abertas. Na programação neurolinguística é muito interessante porque eles falam assim: como é que você vai entender os desejos do outro para daí você conseguir dar um diagnóstico? Não sai dizendo o que está na sua cabeça, porque você está usando a sua programação. E na verdade você deveria entrar na programação do outro, do seu interlocutor. Então, entenda, sempre perguntas abertas. E aí a gente já vai entrar nas técnicas de venda no próximo bloco, no próximo módulo, que vão dizer muito sobre como a gente pode utilizar em sua plenitude essa PNL, tudo que a gente está vendo aqui de forma superficial até, eu diria, né? E aí é muito interessante quando a gente consegue evidenciar dores de outras pessoas. Por quê? Para causar o rapport desse seu interlocutor com outras pessoas. E aí eu lembro quando eu fazia pesquisa de mercado, eu sempre dizia assim, olha, eu tenho conversado, se a pessoa não entrar, se eu fazer uma pergunta aberta e mesmo assim ela não desenrolava, eu falava assim, olha, por exemplo, eu tenho escutado muito da loja tal, esse tipo de desafio. Que tipo de desafio, assim, você tem enfrentado? Tá nessa linha, não tá? A pessoa, ai, ufa, tô um pouco mais tranquila, que bom que eu não tô sozinha no mundo. E ela consegue entrar um pouquinho mais na sua. O que é importante? Toda a programação neurolinguística que a gente faz, ela tem muito a ver com seu conjunto de crenças, seu conjunto de valores, tudo que o seu cliente, o seu interlocutor tem dentro dele. Então, a ideia é que a gente tenta entrar num campo que é desconhecido pra gente. A gente tem só a nossa bagagem, as nossas crenças, os nossos valores. E a gente quer conectar genuinamente, quer conectar verdadeiramente com o nosso interlocutor. Como é que a gente faz isso? Entendendo ele. E como é que a gente entende? Tentando entrar naqueles 95% que são inconscientes, ou seja, o campo da mente em que ele nem tá vendo que ele tá utilizando aqueles neurônios e tudo mais. E aí é muito interessante, eu vou deixar aqui como dica para vocês, para entender os 4 perfis que existem. Normalmente dizem que nós temos um tipo de perfil. Uma pessoa é mais falante, uma pessoa é mais analítica, e você consegue perceber isso pela PNL. E aí eu vou deixar aqui um perfil onde você pode identificar qual é o seu perfil. Então, um link que você pode identificar qual é o seu perfil de acordo com a PNL. E quando você for analisar outra pessoa, você vai falar, opa, essa pessoa é mais daquele perfil, essa pessoa é menos daquele perfil, ela tá mais no quadrante tal, no quadrante tal. E aí nós temos 4 quadrantes lá para estudar. O quadrante A, que é a pessoa mais racional, lógica, analítica, matemática. Então você já sabe que tipo de bagagem você tem que trazer para quando for conversar com esse tipo de pessoa. O quadrante D é uma pessoa mais intuitiva, criativa, imaginativa. Então como é que você vai vender? Você vai vender mais um sonho para essa pessoa. Uma pessoa mais cautelosa, ponderada, organizada. É outro tipo de linguagem, de abordagem. Uma pessoa mais emocional, mais comunicativa, mais sensível. É uma linguagem diferente. Então, para a gente entrar nesse mundo da PNL, primeiro eu recomendo que você embarque e estude com mais afinco esse tema. E para começar, eu vou deixar esse link aqui para vocês, para que você possa ler um pouquinho mais a respeito. O que é muito importante, nos pilares da PNL, a gente fala coisas que a gente falou aqui na nossa aula anterior, né? Do reptiliano, de quanto a gente usa isso, do límbico, que trabalha sobre as emoções. Então, dizem que nós temos 3 camadas do cérebro, né? O reptiliano, que é o que age por impulso, o límbico, que é o que age por emoções, e o córtex. E existe uma lei natural comprovada de que a gente não pode utilizar o córtex, ou seja, a nossa parte racional, se a parte límbica estiver em ação. Ou seja, a parte límbica é que manda, a parte emocional é que deixa tudo aqui. Então, como é que a gente vai ser mais provocar maiores e melhores emoções dentro do nosso interlocutor? Tudo tem a ver com atitude. Já viu aquela frase de assim, palavras valem mais do que... exemplos valem mais do que palavras? Ou o exemplo, a palavra evangeliza e o exemplo arrasta? É isso. Então vamos usar os exemplos, vamos usar de atitudes que digam para o nosso interlocutor dizendo assim, nossa, esse cara é confiável, então que roupa eu tô usando, como é que eu tô interagindo, como é que tá a minha postura, tô no mesmo nível que ele ou tô de cabeça baixa, eu tô meio tipo me sentindo um Zé Ninguém ali. Então estude mais a respeito, porque é algo muito interessante e muito fantástico esse mundo da PNL. Espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado dessa aula. E para finalizar, vou deixar aqui 3 dicas interessantes. Nós vamos interagir normalmente com 3 tipos de pessoas. As mais visuais, que elas gostam mais de ver coisas, então você vai levar um post-it para essa pessoa e tudo mais. Um post-it não,
um PPT para essa pessoa, fantástico, maravilhoso, vai à loja, tem que estar incrível, tudo tem que estar incrível. As auditivas, que são pessoas mais detalhistas e elas querem ouvir tudo que você tem. E